Bom dia a todos, né? Nós vamos retornar ao nosso estudo sobre juízes. Mas antes, nós iremos falar um pouquinho sobre Débora, tá? Contar um pouquinho só a história dela, aí a gente retorna de novo, tá bom? Débora, né? Os líderes sábios são raros. Eles realizam grandes obras sem desenvolvimento direto, porque sabem como trabalhar através das outras pessoas. Como consegue ver a cena que frequentemente escapa dos que estão diretamente envolvidos, tornam-se ótimos mediadores, conselheiros e planejadores. Débora ajusta-se perfeitamente a essa descrição. Ela possuía todas essas habilidades de liderança. Ela era uma grande líder. Todo que tem essa habilidade que eu acabei de citar pode se considerar líder, viu, gente? E teve um incrível relacionamento com Deus. As pessoas respeitavam ela, não precisava de sair gritando nem dando chiliquinho para os outros respeitar ela, né? A perspicácia e confiança que o Senhor deu a esta mulher colocaram-na em posição única no Antigo Testamento, ó, posição única, né? Ela está entre as mulheres mais excelentes da história dos hebreus. A sua história mostra que ela não tinha fome de poder. Débora queria servir a Deus. Sempre que o reconhecimento colocava-se em seu caminho, ela dava o crédito ao Senhor e não a ela. Débora não negou ou resistiu sua posição na cultura como mulher esposa, mas nunca permitiu ser impedida por qualquer obstáculo. Sua história mostra que Deus pode realizar grandes coisas pelas pessoas que estão dispostas a ser dirigida por Ele e não pelo homem, né? A vida de Débora desafia-nos de várias maneiras. Vocês sabem como? Ela nos lembra da necessidade de estarmos, né? De estarmos disponíveis tanto para o Senhor como para os outros. Encoraja-nos a gastar nossos esforços no que podemos fazer, ao invés de que nos preocupamos sobre o que não conseguimos realizar. Em vez de você ficar o dia inteiro reclamando do que você não fez, por que você não começa a pensar naquilo que você pode fazer ainda que você não está morto, né? Então, começa a agir como vivo. Débora nos desafia a sermos líderes sábios. Ela demonstra o que uma pessoa pode realizar quando Deus está no controle de tudo. Quais são os pontos fortes de Débora? Ela foi a quarta e única juíza mulher de Israel. Não teve outra depois dela. Habilidades especiais como mediadora, conselheira e consultora. Quando chamada para liderar, dispõe-se a planejar, dirigir e delegar. Ela não queria fazer tudo sozinho. Ninguém é uma ilha. Não existe um exército de um homem só. Tem que colocar isso na cabeça, né, gente? Tem gente que acha que é, né? Ela conhecia, era muito conhecida também, gente, como profetisa, compositora de hinos. E quais as lições de vida que podemos aprender com ela? Deus escolhe, gente, os líderes pelos seus padrões, não pelos nossos, não pelos nossos, né? Mas Deus é que determina. Os líderes sábios escolhem ajudantes tementes a Deus. E o seu esposo chamava Lapidote. Ela era contemporânea de Baraque, Jael, Cícera, Jabim, rei de Assor. Débora, mulher profetisa, né, julgava Israel naquele tempo. Então, a música e o cântico fazia parte integrante da cultura de Israel.
O capítulo 5 é um louvor entoado e possivelmente composto por Débora e Baraque. Ele converte em música e a grande vitória de Israel, né? A vitória que eles ganharam na batalha, eles converteram em música. Então, nós iremos agora acabar de falar da batalha, né, gente? Vocês já conheceram um pouquinho da história da Débora. Agora nós continuando de onde nós paramos, tá, gente? Que nós falamos que teve uma torrente de água, né? Aí nós vamos falar que o próprio Cícero, tendo abandonado seu carro com aquela enxurrada toda, né? E seu exército assediado, foge e se refugia na tenda de Jael, esposa de Eber, um queneu que estava em paz com Jabim. Jael mostra hospitalidade com Cícera, mas enquanto ele, olha só, gente, enquanto ele dorme, né, ela o mata por cravar-lhe nas têmporas uma estaca de tenda que fica fincada no solo. Quando Baraque chega, Jael convida a entrar na tenda, onde ele vê que a palavra de Jeová se cumpriu. Cícera fora realmente vendido às mãos de uma mulher. Tá? Essa história está em Juízes 4:17. Depois disso, a mão dos israelitas, né, decepado a Jabim. Os israelitas vitoriosos ficou cada vez mais dura contra Jabim, rei de Canaã, até que tinham decepado a Jabim. Por conseguinte, essa região de Israel teve sossego por 40 anos depois disso. Baraque é citado como fiel, exemplo entre aqueles que, pela fé, derrotaram reino em conflito, tornaram-se valentes na guerra, desbarataram os exércitos de estrangeiro. Está em Hebreus 11:32. Baraque talvez seja Obedá, do 1 Samuel, né? Onde que fala. Então, nós vamos dar continuidade, gente. E nós vamos ver que, pela fé, Baraque derrotou o poderoso exército. Imagine-se, face a face, como um batalhão de soldados, né? Hostes. Eles, então, munidos com equipamento militar de última geração naquela época, né? E estão prontos para usá-lo. Diante dele, você e seus companheiros estão praticamente indefesos. Imagina você numa guerra assim. Durante o período de juízo de Israel, Baraque e Débora e mais de 10.000 israelitas passaram por essa experiência. As forças inimigas eram cananeus, chefiada pelo comandante militar, chamava Cícera. O arsenal deles incluía carros de guerra, cujas rodas, né, como eu havia falado, estava equipado com mortíferas foices de ferro. Quando passava algum soldado a pé, a foice pegava eles. O lugar era o Monte Tabor e o vale da torrente de Quisson, como que é chamada agora. O que aconteceu ali, gente, mostra que Baraque era um homem com fé exemplar. Considere os acontecimentos que levaram a esse confronto. Nós vamos estudar mais a fundo isso aqui, né? Israel clamou a Jeová, nós já tínhamos visto, né? O livro de Juízes fala das repetidas vezes em que Israel abandonou a adoração pura e as consequências desastrosas disso. Se você ler o livro, que fala de Israel, você vai ver o que eles faziam, gente. Fazia feitiçaria, fazia coisas horríveis, né? Em cada caso, o clamor sincero pela misericórdia de Deus foi seguida pela designação divina de um Salvador, pela libertação e depois por uma nova revolta. Nessa sequência, os filhos de Israel começaram então a fazer novamente o que era mal aos olhos de Deus. Depois de morrer Elde, um juiz que os salvara da opressão moabita, que na realidade passaram a escolher novos deuses. Com que resultado? Deus
Jeová os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assor, e o chefe do seu exército era Cícera. E os filhos de Israel começaram a clamar a Jeová, visto que Cícera tinha 900 carros de guerra com foices de ferro, e ele próprio oprimiu os filhos de Israel com severidade por 20 anos. Será que nós também vamos ter que sofrer opressão por 20 anos? Depende de nós, né? Sobre a vida em Israel, as escrituras dizem: naqueles dias as veredas não tinham tráfego, e os que andavam pelas sendas andavam por veredas tortuosas, pelas tendas, né? Deixaram de existir os camponeses. Saqueadores que andavam em carros de guerra apavoravam o povo. A vida pública em Israel era regida pelo medo, pelos opressores. O medo deixa as pessoas, gente, paralisado, sem ação. Eles não pensam, eles acabam sendo submissos, né? Toda a comunidade parecia estar paralisada, desamparada. Será que nós não estamos vendo isso hoje? De modo que, assim como fizeram muitas vezes antes, os israelitas desmoralizados clamavam a Deus por ajuda. E o que Deus fez? Ele designou um novo líder. A opressão cananeia gerou um período de crise nacional para Israel. Deus usou a profetisa Débora para transmitir seu julgamento e suas instruções para esse povo caído, né? Derrotado. Deus deu-lhe assim o privilégio de agir como mãe figurativa de Israel, mãe figurativa no modo de dizer que ela ia o quê? Tomou dores do povo, né, gente? Como uma mãe toma a dor do seu filho. Débora mandou chamar Baraque e disse-lhe: não foi Jeová, o Deus de Israel, quem deu a ordem? Vai, e tens de espalhar-te pelo monte Tabor, e tens de tomar contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali, e dentre os filhos de Zebulau, e a ti no vale de torrente de Quisson. Hei de atrair Cícera, chefe do exército de Jabim, bem como seus carros de guerra e as suas massas, e hei de entregá-los na sua mão. Ela profetizou isso. E nós vimos que isso aconteceu. Por dizer, não foi Jeová quem deu a ordem, Débora negou enfaticamente que tivesse autoridade sobre Baraque. Ela simplesmente agiu como instrumento para transmitir uma ordem divina. Como reagiu Baraque diante disso? Vai e arruma 10.000 homens, faz isso, faz aquilo. Aí ele disse: se fores comigo, disse Baraque, então certamente irei, mas se não fores comigo, não irei. Por que Baraque relutava em aceitar a responsabilidade dada por Deus? Estava sendo covarde? Não. Ele não confiava nas promessas de Deus? Pelo contrário, Baraque não rejeitou a designação, nem desobedeceu a Jeová. Antes, sua resposta indicava que se sentia inadequado para cumprir uma ordem dessa envergadura, né, sozinho. A presença da representante de Deus garantiria a orientação divina e daria confiança a ele e aos seus homens. Assim, em vez de ser sinal de fraqueza, a condição estipulada por Baraque era uma indicação de forte fé. A reação de Baraque pode ser comparada, gente, à de Moisés, Gideão e Jeremias. Esses homens também não tinham confiança na sua capacidade de cumprir. Eles se achavam muito pequenos diante de tanta grandeza, de cumprir essas missões dadas por Deus, mas não foram considerados menos fiéis por isso. Deus usou eles pela sua fé, pela sua lealdade. Está em Êxodo 3, 11, 4, Juízes 6, 11, Jeremias 1, 4. E o que se pode dizer da atitude de Débora? Ela não tentou assumir o controle. Antes,
continuou a ser uma serva modesta de Deus. Sem falta irei contigo, ela disse, porque ela sabia que era necessário fazer o que ela tinha falado. Débora estava disposta a sair de casa, um lugar mais seguro, para acompanhar Baraque na iminente batalha. Ela também mostrou fé e coragem, né? Aí nós vamos ver depois como que se deu essa empreitada, né, gente? No próximo nós vamos ver isso. Então você vê que Deus, gente, manda a gente fazer uma coisa e a gente acha que não tem capacidade para realizar, mas Deus é que capacita. Não adianta você ser um doutor, isso, aquilo, e não ter uma fé inabalável em Deus, não fazer o que Deus manda, mas fazer aquilo que você quer fazer, que você acha que é o máximo, né? Você vai pela sua mão, não pela mão de Deus. Então, nós vamos ver uma oração aqui para que seja restituído aos privilégios do santuário de Deus. É uma oração muito bonita. Faze-me justiça, ó Deus, está no Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a sua luz, a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, a minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. É o que Débora e Baraque fizeram. Eles foram na confiança em Deus, né? Então nós vamos orar agora, pedir também para Deus nos abençoar, né, gente? Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos na brecha da intercessão, Senhor, e pedimos a Ti que abençoe a todos que estão nesse momento orando comigo, aquelas que sentem nesse momento muita perturbação psicológica, Senhor amado, que o Senhor vai tocando na cabeça de cada um, Senhor, vai abençoando, meu Pai, a nossa nação, Senhor. 70% dos brasileiros, Senhor, estão se sentindo oprimidos, Senhor amado. Que o Senhor levanta, Senhor amado, grandes profetas, grandes guerreiros, grandes Neemias, Senhor, para lutar pelo teu povo, Senhor. Não deixa que eles sejam submissos, Senhor, escravizados, Senhor. Retire, Senhor amado, toda a opressão maligna do nosso país, Senhor. Que o exército de Deus vai derrubando por terra, Senhor amado, toda a muralha do impossível, Senhor amado, vai derrubando por terra todos os altares do Baal, Senhor amado, vai abençoando aqueles que estão nesse momento clamando, orando, derruba o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti nesse momento para o Senhor abençoar, Senhor amado, e curar a todos que têm doenças pulmonares, Senhor. Essas doenças, Senhor, que eu irei citar agora, que muitas não têm cura para o homem, mas para o Senhor tem. Que o Senhor abençoe aqueles que têm efizema pulmonar, que para a medicina não tem cura, mas para o Senhor tem. Que o Senhor abençoe e cure também doenças, pessoas doentes com autoimunes, doenças raras, síndrome do pânico, câncer, desemprego, falência financeira, pessoas que estão com processo na justiça, Senhor, que o Senhor entra nessa causa, Senhor, que o Senhor abençoe a que estão desempregados, aqueles que estão encarcerados, aqueles, Senhor amado, que estão recebendo sentenças muito altas de prisão, Senhor, que o Senhor quebra agora, Senhor, que o Senhor entra no STF e faça um grande mover, que só o Senhor é Deus, Senhor.
O Senhor é o único supremo dessa terra, Senhor. Que o Senhor vai fazendo um grande mover no nosso país, Senhor. Que levante guerreiros, Senhor. Levanta pessoas dispostas a lutar pelo nosso país, Senhor. Vai fazendo, Senhor amado, um grande mover nos três poderes, Senhor. Abençoe a nossa nação que se encontra no UTI, que se encontra enferma, Senhor. Que o Senhor vai levantando, Senhor, os oprimidos, Senhor. Vai abençoando a CPMI, Senhor. Que ela não termine em pizza, Senhor, mas que os culpados apareçam e sejam julgados, Senhor. Aqueles que tramam dia e noite, Senhor. Que o Senhor coloca teu exército de anjos, Senhor amado, que os persiga, Senhor amado, que eles escorreguem na própria lama, Senhor, que eles caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Não deixe, Senhor amado, que o mal triunfe sobre o bem, meu Pai. Vai abençoando poderosamente, Senhor, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Essa semana nós vamos orar, gente, com muita fé, que nós precisamos ver o poder de Deus triunfar nesse país. Está na hora da gente começar a ver Deus agir, né? Então, nós vamos pedir com muita fé. Espero que vocês fiquem comigo até o final de semana, que vai ser uma semana abençoada, como foi na época de Débora e de Baraca, onde eles confiaram totalmente em Deus, tá? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.